Qual é o papel que essa substância química tem para o nosso paciente? O que ela tenta esconder? O que ela tenta aliviar? Quais são as dores que ela tenta anestesiar? Qual é a falta que ela tenta cobrir? O papel do terapeuta nessa escuta é permitir que o seu paciente, que o seu cliente se escute, ele se conheça, ele se entenda, ele encontre os seus motivos, ele encontre as suas razões. O que leva esse nosso paciente a fazer o que ele está fazendo? O que leva ele a ter essas ações? Quais desejos ele busca satisfazer? Na dependência química, o paciente costuma estar aprisionado em o agir, o ato do uso de substâncias. A escuta visa transformar esse agir em falar. Então, o nosso paciente, ele sabe o quê? Ele sabe agir, ele sabe fazer, ele sabe o ato. E é isso que ele quer, é isso que ele deseja. Mas o que leva ele a fazer isso, muitas vezes, ele não sabe. É desconhecido para o próprio paciente. Na verdade, ele tem essas respostas, mas estão dentro do paciente, em camadas mais profundas. E elas não vão emergir sem um esforço desse paciente de olhar para dentro. De olhar para dentro das suas próprias necessidades e dos seus próprios desejos. Então, a escuta visa transformar esse agir em falar, criando um espaço de representação simbólica para a sua dor, que a substância tenta anestesiar. Qual é o papel que essa substância química tem para o nosso paciente? O que ela tenta esconder? O que ela tenta aliviar? Quais são as dores que ela tenta anestesiar? Qual é a falta que ela tenta cobrir? Escutar é, portanto, um ato de reconhecimento da sua subjetividade. É o que nos leva a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu tiro um pouco o foco do ato em si e eu vou buscar o que está levando o meu paciente a executar essas ações. Quais são os sentimentos, quais são os desejos, o que vem à sua mente? Eu quero compreender, de fato, esse ser humano em toda a sua complexidade, em toda a sua subjetividade. E essa relação que esse paciente tem com o seu próprio mundo. Cada um de nós temos o nosso mundo. Temos as nossas amizades, os nossos parentes, os motivos que nos levam a ter determinadas ações. E isso nós estamos buscando ao escutar o nosso paciente. O paciente, com o tempo, na medida que ele vai praticando aquele auto, ele vai encontrando subterfúgios, ele vai encontrando formas de fugir daquilo que ele tenta esconder de si mesmo. Porque muitas vezes esse nosso paciente, ele foi levado por alguém da família até aquele lugar. Ele não gostaria de estar naquele lugar. E uma das primeiras coisas que devem ser conversadas é o que está mais fácil do paciente falar. Se ele não está confortável naquele ambiente, isso deve ser colocado pelo paciente. Ele tem que encontrar oportunidade de falar do que ele quer falar. Então ele fala primeiro do que ele quer falar, para depois falar do que ele não quer falar. Daquilo que está mais profundo, de motivos que causam dores.
que causam adoecimento, que motivos que o nosso paciente quer fugir. Então, esse paciente, ele tem o direito de, inicialmente, de falar sobre o que ele quer falar. E se há alguma angústia no setting, na sessão, no momento, ele precisa ter essa oportunidade de falar sobre aquilo, de se expressar. A diferenciação da técnica. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir refere-se a uma percepção biológica e ao conteúdo denotativo, aos fatos narrados pelo paciente. Então, quando eu ouço, eu estou ouvindo uma história, eu estou ouvindo palavras e eu estou usando os meus sentidos para perceber essas palavras e entender o que esse paciente está me falando, de uma forma mais biológica, uma percepção mais biológica. Já o escutar, ele é um processo analítico que busca o conteúdo conotativo, os afetos, as pausas e o que não foi dito. Às vezes, uma boca mais travada em um determinado momento, que o nosso paciente estava em um determinado discurso e ele, de repente, dá uma travada. Ele pensou em algo, ele sentiu algo e ele não quis compartilhar aquilo naquele momento. E aí ele se fecha. Escutar o paciente é prestar atenção em como ele está sentado, se ele está de alguma forma fechado, se as pernas dele estão cruzadas, se ele está de braços cruzados, se ele está de punho cerrado, se ele pisca muito, se ele abre muito a boca, se ele fala muito alto, se ele fala muito baixo, se ele mexe muito a cabeça, se ele mexe muito o corpo. O que o corpo dele está falando? Eu gosto muito do personagem, o Chaves, em que o Chaves fala que foi sem querer, querendo. O Chaves, ele tem esse discurso. E aí tem outro episódio do Chaves que ele faz assim: não, sim, nós ouvimos algo e escutamos outro. Calar a nossa voz é muito mais fácil do que calar o nosso corpo. Calar o nosso corpo é extremamente difícil, é extremamente complicado. Nós não vamos conseguir fazer isso o tempo todo. E é a oportunidade que o especialista tem de observar e escutar esse paciente, esse cliente, em todas as suas dimensões. Não é uma limitação apenas do que eu estou ouvindo com o meu ouvido, mas principalmente do que eu estou vendo com os meus olhos, daquilo que eu consigo contemplar na minha frente, um ser humano em toda a sua complexidade. Então, a escuta clínica, ela exige que o terapeuta esteja atento à música do discurso. Por que essa associação com a música? Porque na língua falada, eu só tenho um canal de comunicação. Na música, eu tenho vários canais. Como assim, professor? Eu tenho os instrumentos que também comunicam. Dentro da música, um instrumento, uma determinada batida, um determinado som, um determinado timbre, pode falar muito comigo. Muito mais do que as palavras que estão sendo ditas naquela música. Nós temos as músicas instrumentais, por exemplo. O que é um instrumental? É uma música, é uma mensagem que está sendo passada apenas com os instrumentos.
sem nenhuma voz audível, mas nós conseguimos ser tocados por aquele som. Aquele som desperta em nós sentimentos, desejos, prazeres, angústias, que nós não lembrávamos. Então, essa associação com a música, a escuta clínica com a música, ela é muito importante. Quais são os sons que o nosso paciente, que o nosso cliente, ele traz para que a gente consiga observar, para que a gente consiga interpretar, analisar? Então, muitas vezes, ele não vai falar, mas vai comunicar. É possível se comunicar sem falar. O nosso corpo, ele fala.